Boa tarde, vamos voltando aqui. Para a gente fechar essa parte da organização administrativa, a gente precisa falar aqui das agências executivas e as agências reguladoras. Ora, quando a gente fala de organização administrativa, falamos das autarquias, das entidades da administração indireta, né, as sociedades de economia mista, as empresas públicas e as fundações. Quando a gente fala de agências reguladoras e agências executivas, elas não são novas modalidades de figuras da administração indireta. Ambas são o quê? Autarquias, gente. Não esqueçam isso jamais. São autarquias. Ok? Elas são autarquias. Qual a diferença da agência reguladora ou agência executiva? A agência reguladora, ela nada mais é do que uma autarquia especial, também chamada de autarquia especial. São autarquias que receberam uma missão específica e dentro dessa missão específica elas vão ser dotadas de poder normativo. Os seus dirigentes, eles têm estabilidade, eles vão ter um mandato certo, específico, e elas foram criadas justamente para poder regular alguma área do poder público que está entregue à iniciativa privada. Por exemplo, a Agência Nacional de Águas, de Petróleo, são espécies de autarquias na modalidade agência reguladora. Por quê? Porque elas vão regular uma área específica dentro daquele poder de intervenção do Estado no domínio econômico através da modalidade regulatória, ok? E a agência executiva, ela vai ser um qualificativo, assim como a agência reguladora, que é recebido para uma determinada autarquia que estabeleça um plano de reestruturação e de otimização dos seus resultados. Exatamente. Quando ela celebra um contrato de gestão que pode ser utilizado para fazer essa reestruturação e otimização dos resultados, ela vai se transformar numa agência executiva, ok? Não confundamos essas agências executivas aqui com as agências executivas lá do modelo norte-americano. O modelo norte-americano inspirou efetivamente o modelo brasileiro, mas o termo lá não tem uma correlação direta com o que nós usamos aqui, ok? Porque as agências lá, que eles são chamados de executivas, eles têm uma proximidade muito maior com a nossa autarquia em termos genéricos e a sua atuação muito mais próxima das agências reguladoras. Enquanto que o que nós chamamos de agências executivas aqui no Brasil são aquelas que se reformularam e se otimizaram através de um plano novo que normalmente se celebra com o poder através de um contrato de gestão, ok? Então, gente, dentro desse aspecto, vamos passar para o nosso próximo item, que eu acredito que seja a parte principal do direito administrativo, que é a parte dos atos administrativos, ok? Vamos falar rapidamente aqui o que é que sempre é cobrado de ato administrativo. Primeira coisa, quando a gente fala de ato administrativo, não tem como fugir a gente voltar e fazer aquele resgate lá do direito civil que faz a distinção entre ato e fato jurídico. O fato jurídico seria um acontecimento fenomênico que tem repercussão na esfera jurídica. O ato seria esse mesmo acontecimento que é impulsionado pela vontade. Ora, algumas pessoas trazem essa mesma concepção para o direito administrativo. Só que essa concepção não é a concepção mais adequada para o ponto de vista do que é cobrado nas provas de concurso hoje. É isso que a gente vai ver. O que eu quero deixar dito para vocês aqui é a primeira parte. O ato administrativo, ele efetivamente é uma manifestação de vontade do Estado nesta qualidade. Então, necessariamente, ele representa uma manifestação, uma exteriorização de vontade. Ele não é um simples acontecimento fenomênico, ok? Para que a gente possa falar dos atos administrativos, a gente precisa fazer uma distinção inicial do que são fatos administrativos, para a gente poder falar de ato administrativo, conduta administrativa e atos da administração, ok? Segundo a doutrina que tem sido mais utilizada nas provas, principalmente do CESP, se chama de fatos administrativos todas aquelas ocorrências materiais, ou seja, tudo aquilo que o Estado desempenha na sua função administrativa, ok? Isso pode ser
natural ou voluntário. Vamos dar um exemplo. Digamos que cai um raio numa determinada repartição pública e esse raio ele faça com que haja um incêndio e o prédio deixe de existir. Houve o que aí? Um fato que repercutiu na esfera jurídica da administração e que essa repercussão na esfera jurídica da administração gerou o quê? A extinção, a desafetação de um determinado bem, não é isso? Agora, essa desafetação poderia ter sido feita por um ato administrativo qualquer. Na primeira hipótese foi um fato natural, na segunda foi um fato voluntário. Decorrem da esterilização da atividade do Estado, decorrem, mas uma decorreu da vontade e outro de um fenômeno natural, ok? O que a gente quer falar, na verdade, é o ato administrativo. O ato administrativo, ele não necessariamente é uma conduta, digamos assim, natural. Ele decorre de uma manifestação de vontade, tá ok? O ato administrativo, ele é um ato que a gente diz jurígeno. O que é jurígeno? Ele tem capacidade ou aptidão para modificar o mundo jurídico. A parte principal do ato administrativo é saber que não é toda manifestação de vontade do Estado que se caracteriza como um ato administrativo, ok? Ela tem que ter observância a 5 elementos ou requisitos, ok? Esses 5 elementos ou requisitos que a gente aprende, vocês já estudaram exaustivamente: forma, motivo, objeto, finalidade e competência, tá ok? Só que eu pergunto a vocês, de onde é que vem isso? Isso é doutrinário? Não. Isso está onde? Na lei 4717 /, salvo engano, 65, ok? Essa é a lei da ação popular. A lei da ação popular, ela prevê quais são os 5 elementos ou requisitos que, uma vez estando faltantes, elas vão fazer com que uma determinada exteriorização da vontade da administração não seja considerada válida, ela pode ser anulada. Então, aqueles 5 elementos ou requisitos que vocês conhecem do ato administrativo, a primeira informação que vocês têm que ler antes de ir para a prova, ele está previsto em lei, não é doutrina. Ele está na lei da ação popular. Então, vale a pena vocês darem uma lida lá para poder verificar como é que ele funciona, tá ok? Então, veja só. Quando nós falamos do ato administrativo, ele vai ter os seus elementos ou requisitos que estão previstos em lei. Competência, forma, motivo, objeto e finalidade. Vamos ver cada um deles rapidamente. Competência é aquele indivíduo que recebeu da lei a atribuição para exercitar aquele ato, ok? A competência, segundo a lei 9784/99, que é a lei do processo administrativo federal, ele é dado para uma autoridade. Então, faça essa correlação. Competência está relacionado com o termo autoridade, porque a autoridade é aquele servidor que tem poder de decisão, tá ok? É que ele pode realizar aquela conduta. A competência, ela pode ser delegada. Não esqueçam, a competência pode ser delegada. Acabei de ver uma questão que falava justamente disso. Ela pode ser delegada. A competência pode ser delegada, segundo a 9784/99, não só para quem é subordinado do delegante, mas essa competência pode ser delegada de maneira horizontal. Então, quando a competência for delegada de maneira horizontal, ela é feita para alguém que não é subordinado ao delegante, ok? Forma é a prescrição estabelecida em lei para a realização daquele ato. Eu costumo exemplificar isso para vocês não confundirem com a prova. Um determinado indivíduo, ele vai com seu veículo e ele ultrapassa a fronteira de um estado e o carro do fisco o intercepta e verifica que ele está carregando mercadorias de um estado para outro sem fazer cumprir com os requisitos tributários específicos, de carimbar a nota fiscal, de fazer a compensação tributária e tudo mais. O que vai acontecer? Esse fiscal, ele diz, olha, eu queria identificar aí quem é a propriedade disso aí, não consegue identificar de quem é a propriedade, não tem nota fiscal, então o que é que ele faz? Ele apreende aquelas mercadorias, ele diz, olha, as mercadorias estão apreendidas. Houve nesse caso um ato administrativo quando ele determina a apreensão das mercadorias?
Não, não houve. Por quê? Porque a forma exigida em lei para a apreensão da mercadoria depende da lavratura de um auto de apreensão, correto? Então, o que é que nós vamos ter? Aí surge, quando a gente fala da forma, a grande distinção que o CESP tem cobrado entre ato administrativo e conduta administrativa. A conduta administrativa é uma exteriorização de vontade do ato administrativo, ou uma exteriorização de vontade do Estado, que pode ser anterior, ou seja, preparatório do ato administrativo, ou pode ser dele decorrente ou consequencial. Entenderam, gente? Então, qual é a diferença de ato administrativo para uma conduta administrativa? O ato administrativo ele vai ter que cumprir com os 5 elementos ou requisitos. A conduta administrativa, não. É aquele ato administrativo incompleto, tá ok? É aquele que auxilia o ato administrativo a se perfazer ou prepara para que ele aconteça. Exemplo contrário, um delegado de polícia que faz uma ordem de missão para os agentes. A ordem de missão, como ato administrativo, está lavrada nos autos do inquérito policial. Mas todas as medidas que foram tomadas pelo agente depois são condutas administrativas, são decorrentes do ato administrativo tomado pelo delegado de polícia. Deu para compreender, gente? Então, a forma é aquela prescrição estabelecida em lei. Em regra, é escrita, é formal. Excepcionalmente, e ela pode ser por sinais de gestos ou alguma outra atuação específica. Tá ok? Nós vamos ter o objeto. O objeto, gente, veja só. Não confundam, o objeto não é sobre o que recai a conduta ou o ato administrativo. É a modificação que aquele ato ele visa gerar. Então, a nomeação de um candidato aprovado no concurso público. Qual é o objeto? É o candidato? Não. Qual é o objeto aí nesse caso? É a relação jurídica que vai se formar entre a pessoa física e a administração. Então, não esqueçam jamais. Essa concepção de objeto, ela é fundamental. Isso sempre tem sido cobrado em prova. Ok? Motivo. Motivo, eles são as circunstâncias de fato e de direito que justificam a realização daquele ato. Lembro que no motivo vocês não podem esquecer que existe a teoria dos motivos determinantes, não é isso? Nem todo ato administrativo ele precisa de motivação. O exemplo é o ato discricionário. Mas uma vez motivado, ele vincula a veracidade e a existência dos seus respectivos pressupostos. Não esqueçam jamais, isso é fundamental. E a finalidade, eu costumo dizer que é o único elemento ou requisito do ato administrativo que é imutável, sempre é o atendimento do interesse público. Se houver um desvio de finalidade, ou seja, se estivesse querendo atender um objetivo diverso que não seja o interesse da coletividade, esse ato estará viciado, ele está passível de ser anulado, ok? Quanto aos atributos, eu queria lembrar a vocês, os atributos do ato administrativo são a imperatividade, a presunção de legitimidade e a autoexecutoriedade. Esse último tem uma particularidadezinha que sempre é colocado em prova e às vezes a doutrina oscila e pode levar vocês a erro, tá certo? Veja só, a imperatividade a gente já sabe que ele tem um poder de se impor, ele decorre do poder de império. Decorre do quê? Da supremacia do interesse público sobre o privado. Quando nós falamos da presunção de legitimidade, a presunção de legitimidade significa dizer que há uma presunção de que ele é adequado, ele é legal, ele é legítimo, ele é competente, ele é verdadeiro. Ou seja, é uma presunção de que ele realmente é um ato que foi realizado dentro de todo um balizamento necessário para ele. E a autoexecutoriedade significa a possibilidade de sua feitura esponte própria pela administração. Veja só. Não vamos confundir a possibilidade de sua feitura esponte própria com o exaurimento do ato. São duas coisas distintas. Tanto é que alguns doutrinadores criam um quarto atributo chamado de execuibilidade. Isso já foi cobrado várias vezes em prova de concurso, eu já vi muita gente falando, colocando essa questão, explicando de certa forma, mas colocando um determinado erro conceitual. Não é que nem todo ato administrativo não seja dotado de autoexecutoriedade, todo ele é autoexecutório,
tá certo? Porque senão ele não poderia nem ser realizado. Você imagine a administração ter que pedir autorização judicial para ele poder realizar um ato X. Não, ele é auto-executório porque ele pode realizar o ato independente do pedido judicial. Ele por si só realiza. Agora, atingimento ou exaurimento dos efeitos daquele ato pode ser que não sejam alcançados. Isso aí é a exigibilidade. Exemplo, quando um guarda de trânsito ele lavra uma multa porque você parou o carro no lugar equivocado, no lugar que não poderia parar, certo? Em lugar proibido. A lavratura da multa é auto-executória. O ato administrativo é a lavratura da multa. Uma coisa é a lavratura da multa, outra coisa é a cobrança daquele valor. Tá ok? Quando nós falamos da cobrança, diz respeito à execuibilidade. É exigível de imediato? Não. Mas o ato de lavrar a multa é auto-executório. Ele não precisaria pedir autorização judiciária para lavrar essa multa. Deu para entender, gente? Então, não confundam isso aí que sempre tem caído em prova. Classificação dos atos, a gente sabe que são entre vinculados e discricionários. Os vinculados é onde não haja liberdade para o administrador. E no discricionário há uma liberdade. Quanto ao que, gente? Quanto a dois dos elementos ou requisitos. Então, a margem de atuação. Essa margem de atuação é livre? É uma carta em branco? Não. É uma borda de legalidade que é estabelecida. Quando a gente for falar mais adiante lá do controle da administração pública, a gente sempre fala do controle da discricionariedade ou o controle do mérito administrativo. Vamos lembrar isso aqui agora. É possível o controle do mérito administrativo? É sim, certo? Mas esse controle do mérito administrativo é quanto à sua borda de legalidade. O exemplo mais característico, mais concreto é, lá no processo administrativo disciplinar do servidor público, nós temos que a pena de suspensão pode ser de até 90 dias, não é isso? Até 90 dias. Uma determinada autoridade, ela vai e aplica uma pena de 91 dias. Ora, há possibilidade de fazer o controle nisso? Há, porque houve o extravasamento da legalidade nesse caso. Por mais que houvesse sido dada pela lei o poder de sopesamento à autoridade para decidir até 90 dias, dentro dos 90 dias era livre. Ela poderia botar 89, 90, 87, 88, mas 91 não pode. Então, é possível fazer o controle desse aspecto. Tá ok? Então, o controle do método administrativo se faz, mas no aspecto da legalidade. Tanto é que, na óptica jurisdicional, quando um juiz se depara com uma situação dessa, que alguém impugna, o que é que o juiz faz? Ele não vai anular a pena de 91 dias e aplicar de 90, não. Ele anula a pena de 91 dias, retorna para a autoridade administrativa, determinando que ele aplique a pena observado o limite legal de 90 dias. Porque ele não pode substituir ao mérito administrativo. Tá ok? Atos administrativos em espécie. Vamos olhar esses atos administrativos em espécie, que isso aqui isso aí sempre tem sido objeto de prova. Ok? Veja só, quanto à exteriorização, a gente pode dizer que os atos podem ser decretos, certo? O decreto é a forma típica de exercício do poder normativo do chefia do poder executivo, não é? Nós temos ainda as deliberações e resoluções que são normalmente provenientes de órgãos colegiados. Exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Tribunal de Contas da União. São órgãos que têm natureza administrativa, então quando eles estabelecem determinadas diretrizes normativas, eles fazem através de deliberações ou resoluções. As instruções circulares, portarias, ordens de serviço, provimentos, são, digamos assim, instrumentos que se exteriorizam a depender da prática administrativa de cada órgão, varia de um lugar para outro. Os alvarás, eles viabilizam, preste bem atenção, o alvará, ele significa a viabilização do exercício de uma atividade, é uma anuência pública para que alguém realize uma atividade. Não esqueçam jamais, o alvará, ele é vinculado, a concessão do alvará é vinculado. Uma vez que você preencha os requisitos, ele é vinculado. Não confundam, porque tem decisão do Supremo que diz que
o alvará, no enunciado, no corpo da decisão, diz que poderá ser revogado até a licença para construir, até antes de iniciar a construção. Não significa que essa licença ou alvará ela seja discricionária, né? Foi um erro de redação do acórdão. Então, o alvará sempre vai ser uma licença e, como licença, ele é um ato administrativo de natureza vinculada. Tem que ser vinculado. Preenchidos os requisitos, não há liberdade para se decidir. Ofícios são formas de comunicação usuais. Os pareceres, certo? Pareceres são opiniões técnicas que acontecem no âmbito da administração pública. Os pareceres não são só de natureza jurídica, existem pareceres técnicos de engenharia, de contabilidade, de economia, sociais, de todas as espécies que demandem um conhecimento técnico específico, são passíveis de serem elaborados pareceres, tá ok? Então, os pareceres, eles podem ser classificados, subclassificados, por sua vez, em obrigatório, vinculante ou facultativo. Exemplo de parecer obrigatório. Nas licitações, uma vez que seja concluído o processo licitatório, é mandado para a consultoria jurídica para aprovar primeiro a minuta daquilo que vai ser colocado do edital e depois para seguir para a autoridade para que ela vá aprovar, homologar ou não. Esse parecer aí é obrigatório? É obrigatório. Por quê? Porque a lei prevê que tem que ir a ele. É vinculante? Não, porque o parecer não vincula a decisão da autoridade respectiva. Entenderam, gente? Então, obrigatório é quando a lei determina que ele tem que ser elaborado. Facultativo é quando a autoridade entende requisitá-lo, mesmo que não haja previsão em lei. E o vinculante é quando o conteúdo do parecer, ele obriga a autoridade a decidir daquela forma. Vitor, qual é o exemplo de parecer vinculante? No âmbito da administração pública, quem tem o poder de vincular é a Advocacia Geral da União, um parecer aprovado pela Presidência da República. Então, ele vai vincular a administração pública direta naquele conteúdo, tá ok? Então, o Advogado-Geral da União elabora uma peça em determinado aspecto, dizendo como é que deve ser o padrão de conduta, ele é aprovado pela Presidência da República, é publicado, então aquilo tem uma força vinculante para a administração pública brasileira, certo? Nós temos as certidões, atestados e declarações. Isso sempre tem caído em prova. Certidão. A certidão é um reflexo do que está no registro lá oficial. Você quer uma informação sobre o que consta nos dados do poder público, é uma certidão. Atestado é aquilo que um servidor público dá e que ele tomou conhecimento no exercício de sua função. E uma declaração é por conta e risco próprio. Ele está dando como uma profissão de que ele testemunhou, de que ele viu aquilo lá. Então, aquilo que realmente é o translado dos sistemas oficiais, dos registros oficiais, é o quê? É a certidão, tá ok? Despacho, tudo aquilo que não ficou dentro das hipóteses anteriores vão ser os despachos, ok? Vamos agora à classificação dos atos administrativos quanto ao conteúdo. Eu estou tentando ir mais rápido porque a gente tem mais algumas coisas importantes para ver e o tempo é curto para a gente fazer uma revisão tão ampla, né? Pois é, esses... E o pior que, por exemplo, de ato administrativo, a gente sabe que vai cair uma questão, certo? Controle da administração pública, vai cair uma questão. Como ele colocou responsabilidade da administração pública no edital de oficial de justiça, vai cair também a questão de responsabilidade civil da administração. Por mais que seja simples, a gente tem que repisar isso, ok? Quanto ao conteúdo, nós vamos ter que existem a licença, a permissão, a autorização, a admissão, a aprovação, a homologação, visto, vamos ver cada uma delas, certo? A diferença básica. Licença é uma anuência do Estado de caráter vinculado. O Estado autoriza você a realizar alguma coisa, mas uma vez que você preencha os requisitos para que aquela anuência seja expressa, você tem o direito subjetivo a ter ela emitida. Tá ok? Vamos dar um exemplo. A Carteira Nacional de Habilitação, você cumpriu com todos os requisitos legais. Aí chega na hora da emissão, o cara que está lá e diz, pô, esse cara é muito feio, não vou dar carteira de habilitação para ele não. E pronto, não vai emitir. Não vou emitir a carteira de habilitação. Pô, não vale cutucar o colega não, que ele não é tão feio assim não. Então veja só,
Nós temos o quê? Que, nesse caso, ele é uma licença. Não existe discricionariedade. O que é a permissão? A permissão, ela já por sua vez é dada a título precário e não existe a vinculação, tá ok? Não há uma obrigatoriedade de que seja deferida. Exemplo característico, o porte de arma, certo? Uma vez que você cumpra com os requisitos legais, existe ainda o poder discricionário da autoridade que defere aquele porte de conceder ou não a permissão de portar a arma. Autorização. A autorização ela é discricionária. A autorização mais típica, e a gente vê de maneira equivocada, no Rio de Janeiro, a gente vê que os taxistas eles chamam de permissão aquela autorização dele desenvolver, de estar na praça, né? Chamam até de autonomia, né? Aqui é hereditário? E tem lugar que é hereditário, né? Aquilo não é. Aqui é hereditário, né? Então, veja só. O que é que acontece? Aquilo, na verdade, é uma autorização. Tecnicamente falando, quando a gente for falar em serviços públicos mais adiante, vamos lembrar, a autorização é o quê? É quando o Estado, ele dá o crivo, ele autoriza, ele permite que alguém exerça uma atividade de interesse particular por sua própria conta e risco, mas que o Estado participa daquilo só para verificar se estão atendidas as circunstâncias do interesse público coletivo, né? Então, o serviço de táxi, por exemplo, tecnicamente é uma autorização, porque não tem licitação, não é antecedido de licitação, né? Tecnicamente, existe um outro equívoco que a gente vê que é dado em número fechado, eu só tenho tantas autorizações. Não, a autorização é dada para tantos quanto procurem o poder público para que seja dado. Então, existe uma ilegalidade quando existe uma limitação das autorizações que são deferidas. Na verdade, o que a gente sabe que acontece é reserva de mercado, né? Se é correto ou não, não se sabe. Mas acaba pagando o pato os taxistas que precisam ganhar a vida e ficam aí pagando caríssimo para ter uma autorização deferida, né? Admissão. A admissão sempre cai na prova do CESP. A admissão é quando você é autorizado a perceber, a receber um serviço público. 2 exemplos, quando você realiza a matrícula numa escola pública, você passou no vestibular e você se matricula numa universidade federal, o ato ali é de admissão, você está sendo autorizado a receber uma prestação material do Estado. Da mesma forma, quando você ingressa num determinado hospital público, o ato administrativo que te admitiu ali, que fez o teu internamento, é um ato de admissão, tá ok? Aprovação. A aprovação é um ato administrativo que tem uma relação com outro ato administrativo. Ele vai aprovar, ele vai concordar com um determinado outro ato administrativo. Veja só, a aprovação, ela tanto pode ser anterior como pode ser posterior. Ele vai dizer que aquele ato que foi realizado anteriormente ou posteriormente, a autoridade está de acordo com ele. Homologação é um ato vinculado que só é dado posteriormente em relação a um procedimento ou um outro ato administrativo e que, uma vez preenchidos os requisitos legais, ele tem que ser efetivado. Exemplo disso é a licitação concluída. Uma vez que a licitação tenha cumprido com todas as suas fases, ela tem a legitimidade e a regularidade formal e material implementada, a homologação do processo licitatório não é uma faculdade do administrador público, é uma obrigatoriedade, tá ok? Visto. O visto, ele pode ser uma mera ciência de um ato administrativo pela autoridade competente, pelo chefe da repartição, pelo superior hierárquico, ou ainda um ato que vai dar eficácia e validade. É como se fosse um requisito de eficácia ou validade para aquele ato administrativo anterior. Os atos administrativos podem ser ainda sancionatórios, são aqueles que impõem determinadas sanções, uma multa de trânsito, a aplicação de uma penalidade disciplinar a um servidor. Os atos sancionatórios eles podem ser internos, de um ponto de vista da administração pública, ou externos. Preste bem atenção, quando ele é voltado para a esfera interna da administração pública, se diz que eles vão ser atos o quê? Funcionais, né? E eles decorrem do poder disciplinar, que por sua vez decorre do poder hierárquico. Quando ele é voltado para a esfera externa da administração pública, ele decorre do poder de polícia, tá ok? Porque o poder de polícia ele é exercido para a esfera externa da administração pública.
E o ato sanatório, que é apresentado por alguns doutrinadores, é aquele ato que ele vai convalidar, que ele vai sanar um eventual vício que esteja existente num determinado ato administrativo. O ato sanatório, ele não é válido sempre, não são todos os atos que podem ser convalidados, tá ok? Só alguns atos que podem ser convalidados, tá ok? Gente, em relação aos atos administrativos, a gente precisa falar ainda sobre a extinção deles. Essa extinção dos atos administrativos, ela é bem interessante. Veja só, para classificação, a gente tem a extinção natural e a extinção subjetiva. O que é a extinção natural do ato administrativo? Uma autoridade concedeu férias, certo? Acabaram as férias, houve a extinção natural. Por quê? Pelo decurso do tempo. Foi deferida as férias a um determinado servidor. Esse servidor, ele faleceu. Houve a extinção subjetiva do ato. Por quê? Porque aquele beneficiário ele não mais existe. Ok? Então, existe a extinção natural e a extinção subjetiva. Existe a extinção objetiva. Aquilo que não for uma extinção natural, nem dizer respeito àquele beneficiário do ato, ele vai ser chamado de objetiva. Tá ok? Então, toda extinção que não seja de respeito ao beneficiário ou decorrente de uma situação natural, ela vai ser considerada subjetiva. É comumente elencado pela doutrina e cobrado nas provas uma forma de extinção do ato administrativo chamada de caducidade. Vocês já ouviram falar da caducidade? O que é a caducidade? Acontece a caducidade quando há a superveniência de uma norma que retira o substrato de validade daquele ato administrativo. Então, o ato administrativo ele foi realizado sob um determinado substrato jurídico. Esse substrato jurídico ele é retirado posteriormente. Então, há o que? A caducidade daquele ato. Tudo bem? A caducidade ela não pode ser confundida com cassação. Veja só. Na caducidade, o fundamento jurídico ela é retirado. Na cassação, há uma inobservância superveniente de um dispositivo legal que continua lá. Entenderam? Então, a caducidade, a diferença da caducidade para a cassação é que na caducidade há uma alteração no mundo jurídico, do ponto de vista normativo. Na cassação, há uma inobservância do quê? Da regra jurídica que sempre existiu. Entenderam, gente? E outra coisa, a cassação ela é uma forma de desfazimento volitivo. Por quê? Porque alguém deu causa a ela. É diferente da caducidade que decorreu da superveniência de uma norma. Não pode se imputar essa vontade a não ser ao interesse coletivo, já que veio decorrente de uma norma específica. Ok? Dentro das formas de desfazimento volitivo, nós temos ainda a invalidação e nós temos a revogação. Tá ok? A revogação, vamos começar por ela. A revogação é a retirada de um ato jurídico do mundo administrativo por motivo de oportunidade e conveniência. Aí ele não é mais oportuno, ele não é mais conveniente. Eu vou utilizar a minha prerrogativa de manejamento do mérito administrativo para retirar esse ato do mundo jurídico. O que é ato administrativo que não é revogável? O ato vinculado ele não é revogável. Os que tenham exaurido seus efeitos também não é revogável. Ato administrativo integrativo de processo administrativo também não é revogável. Existe uma série de atos que não são revogáveis, tá ok? Já o ato administrativo, que a gente pode se chamar de invalidação, e vamos utilizar esse livro, invalidação em vez de anulação, por quê? Existem duas teorias sobre a invalidação. A teoria monista e a teoria dualista. A teoria monista diz que, em se tratando de direito administrativo, o ferimento a uma norma é sempre o ferimento a uma norma de interesse público. Então, se ferir uma norma de direito público, ele sempre vai ser nulo. Ok? Essa é a teoria monista. Já a teoria dualista, que é que prevalece hoje no Brasil, e que inclusive está expressa, não como o nome da teoria, mas na sistemática da Lei 978499, é a teoria dualista. Diz que os atos eles podem ser nulos ou anuláveis. Quando o vício ele puder ser sanado,
ele é um ato meramente anulável. Quando ele não for possível de convalidação, de ratificação ou de reorganização para que ele esteja conforme a lei, ele é considerado um ato nulo, então ele vai ser retirado indefinitivamente da ordem jurídica, pela autoridade administrativa. Então, para a gente fechar aqui, vamos relembrar. Diferença de caducidade para cassação. Não esqueçam, caducidade é a norma que é posterior e a cassação há uma inobservância superveniente da norma. A invalidação, ela, pela teoria dualista, ela pode se dar porque tanto pela anulação ou ela pode ser convalidada, né? Enquanto a teoria monista, ela só diz, ela é nula ou ela é válida. Tá ok, gente? E a revogação é motivo de oportunidade, é retirada por motivo de oportunidade e conveniência. Sobre critérios de definição da competência, eu acho que não vale a pena a gente entrar nisso aí. Vamos passar para o nosso próximo ponto. Sim, uma coisa importante aí é a questão da decadência administrativa. Na verdade, o edital, ele incidiu numa imprecisão terminológica. Eu não chamaria de decadência administrativa. Hoje, a gente entende que o próprio Código Civil, ele unificou, ele disse claro o que é decadência e o que é prescrição. Antigamente, foi aquele negócio, decadência perde o direito de ação, decadência perde o direito, a prescrição perde o direito de ação, aquela coisa toda. Hoje, o Código Civil fez isso. E no âmbito do direito administrativo, a longa data já se tem a utilização do termo único, que é prescrição para tudo. Tá certo? Quando a gente fala de perda do direito, ou perda do manejo da conduta específica no âmbito da administração, é prescrição. E são duas situações bem básicas. A gente tem como referência maior o Decreto 20.910. Não podem ir para a prova sem ler. Decreto 20.910, de 1932, salvo engano. Certo? Está recepcionado. Certa vez eu perguntei a uns colegas, rapaz, a prescrição contra a fazenda pública, qual é o prazo? 5 anos. Todo mundo sabe que é 5 anos, o prazo quinquenal. E está escrito onde? O pessoal, rapaz, não sei. Não, mas todo mundo sabe que é 5 anos. Não, está 5 anos porque está no decreto 20.910, certo? As prescrições contra a fazenda pública prescrevem nesse tempo. Agora, tem uma particularidade. A lei 9784/99, ela repete o que diz o decreto 20.910, mas ela vai dizer que prescreve em 5 anos os atos favoráveis aos administrados, vírgula, salvo comprovada má-fé, certo? Então essa pegadinha sempre tem sido cobrada em prova de concurso. Não vai ser sempre 5 anos. Em todos os casos a prescrição administrativa sempre vai ser 5 anos. Não é todos os casos. Comprovada má-fé não vai ser em 5 anos. Entenderam, gente? Agora, o que é que significa comprovada má-fé? Tem que haver, primeiro, um procedimento autônomo específico mostrando que aquele beneficiário ele usou de má-fé para que aquele prazo prescricional não seja reconhecido como sendo os 5 anos. Tá bom, gente? Então, a regra é dos 5 anos e essa regra ela é harmônica entre o decreto 20.910 e a lei 9784/99. Apenas há uma ressalva na 9784/99 dizendo que, neste aspecto, se houver comprovada má-fé, não vai haver o transcurso nesse mesmo período de 5 anos. Atenção numa questão importantíssima que vai ficar em aberto, ainda está em aberto. Vou colocar para vocês, eu acho difícil cair na prova, mas vocês têm que ficar atentos, que diz respeito à responsabilidade civil do Estado, mais adiante. Qual é o prazo para a responsabilidade civil do Estado? 5 anos ou 3 anos do Código Civil? Né? Essa questão ainda não foi pacificada nos tribunais superiores. Vige o entendimento, predomina o entendimento que vai ser de 5 anos. Há uma predominância de que vai ser de 5 anos, porque entende-se que o decreto-lei e a lei 9784/99 são normas específicas. Só que se você olhar para o Código Civil, vai dizer que ele é específico também no que diz respeito à responsabilidade civil.
Um é específico ao Tratado do Estado e o outro diz respeito à responsabilidade civil. Então, esse macete eu dou para vocês. Isso, inclusive, foi objeto da minha prova quando eu fiz o concurso para advogado da União. O que acontecia? Havia uma ação de reparação civil contra o Estado, certo? Ora, se você vai defender o Estado, você é advogado da União e esse fato aconteceu há 4 anos, você vai alegar que o prazo prescricional é de 3 anos, entendeu? E vai alegar que aquela norma específica, se você é o autor da ação e faz 4 anos que o caso aconteceu, você vai alegar que o prazo prescricional é o do 20.910. De toda forma, os tribunais superiores ainda não se debruçaram especificamente sobre isso para pacificar a questão. De fato que, para fins de entendimento majoritário, são os 5 anos. Mas, eventualmente, numa prova amanhã, que estiver fazendo prova na área específica para advogar em favor da Defensoria Pública, você vai ter, se for uma ação contra o Estado, os 5 anos, mais amplo. Se você for fazer para procurador do município, procurador do Estado, para advogado da União, você vai colocar, dependendo do caso, que o prazo que seja melhor para o Estado, que seria de 3 anos. Tá ok? Vamos agora para o processo administrativo.